Olá pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui para fazer mais uma resenha para vocês do nosso grupo Nossa Língua Portuguesa. Mais uma resenha do grande Mia Couto, esse autor moçambicano que escreve com uma prosa poética maravilhosa, nos conta quase tudo, né, sobre o seu país, sabe? Sobre a história do seu país, o que ele fez parte. Esse livro, inclusive, ele é meio que autobiográfico, ele conta o que aconteceu realmente com ele e o pai dele. O título é O Mapeador de Ausências. Aguardem aí. Bom, gente, esse livro, essa história, ela tem... quem narra a história é o filho, o Diogo Santiago, mas ela tem dois tempos, ela acontece em dois tempos. Em 1973, quando houve a guerra de separação, né, de independência, digamos assim, de Moçambique com relação a Portugal, e em 2019, que foi quando ele escreveu o livro, ele ficticiamente, né, porque na verdade o Diogo é um escritor também, assim como o pai dele foi, o Adriano Santiago. E ele, como escritor, ele vem nos contar a história do pai dele, a história da família dele, que no fundo a gente sabe que tem algo a ver com Mia Couto. O que acontece? Naquela época, né, em 1973, quando tudo começa, ele ainda era criança. Ele não diz a idade aqui, mas acredito que uns 10 anos, por aí, porque ele se lembra bem de tudo, né? Foi uma época muito difícil para o país, muito triste, porque naturalmente os portugueses não queriam a libertação da colônia, né? E houve guerra, muitas mortes, houve um verdadeiro massacre numa cidadezinha próxima da cidade de Beira. Eles residiam em Beira, é uma cidade que existe realmente, e houve um massacre numa cidade próxima que se chamava Inhaminga, tipo um povoadozinho. E assim, o Adriano, ele sendo poeta e escritor, ele trabalhava num jornal também. Então, ele como jornalista, ele coloca o filho no carro e um empregado e vão até Inhaminga para entender o porquê daquele massacre. Foram várias pessoas mortas, né? E chegando lá, as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginava, sabe? É tudo muito complicado, a corrupção, como em todos os lugares, e ele fica meio sem, a princípio, meio sem saber exatamente o que fazer. Ele vai à procura do sobrinho, que havia desaparecido em combate, né? Ele tinha sido requisitado para as tropas, né, do exército de Portugal, que veja bem, eles tinham vindo de Portugal. O Diogo já é nascido em Moçambique, que o Diogo, entre aspas, pelo menos ao meu ver, vem a ser o Mia Couto. Mas enfim, e aí ele vai contando a história. Só que essa história, ela é intermeada, né, isso em 73, em 2019. Em 2019, quem vai para Beira à procura de informações, de fatos, para realmente escrever uma história do que realmente aconteceu. É o filho, o Diogo, que naturalmente agora já é um homem feito. Então, ele vai fazer palestras, conferências, e ele acaba encontrando uma moça que também está à procura da história da mãe dela, que a mãe dela também foi uma das pessoas mortas no massacre. E ela quer entender o porquê.
E ele, ao mesmo tempo, quer entender tudo sobre o primo dele, que também meio que desapareceu. Então, ambos se unem, né, se conhecem lá, né, nos dias de hoje, né, bem dizer, 2019, e resolvem ir para Inhaminga para pesquisar, para tentar saber o que aconteceu com as pessoas. E assim, a leitura, gente, como é que fala? Ela é cifrada. Um capítulo se passa em 1973, o outro em 2019. Então, fica um pouco confuso, muitas vezes, porque você quer saber o que vai acontecer ali, termina sempre num tatatã, né, o capítulo. E aí, aquele tatatã só vai continuar depois, porque aí vem o capítulo, por exemplo, de 2019. E aí esse também acaba com um tan, e aí vem o de 1973, entendeu? Então, você tem que ler com muita atenção. É um livro bem diferente do Mia Couto, apesar de que ele coloca a sua prosa poética, mesmo porque os dois são escritores aqui, o pai e o filho, então é muito delicado, assim, a maneira que ele vai nos dando toques literários. Esqueci de dizer que esse livro eu ganhei de presente há algum tempo da Maria Eduarda Avancini Casali. Ela fazia parte do grupo, eu acho que ela parou, porque parece que ela entrou na faculdade, eu não sei, uma menina nova, ela me deu há cerca de 2 anos, mais ou menos, esse livro. A gente tinha acabado de ler um outro do Mia Couto. E eu falei que a gente em breve leria esse e ela me deu de presente. Tem algumas frases que eu queria. Cada parágrafo, cada capítulo começa com uma frase do Adriano Santiago, né? E tem uma aqui que eu acho maravilhosa. Eu vou ler algumas para vocês. A poesia não é um gênero literário, é um idioma anterior a todas as palavras. Lindo, né? Eis a minha doença. Não me restam lembranças, tenho apenas sonhos. Sou um inventor de esquecimentos. E por aí vai, né? Tem muita coisa boa. Quer ver? Ó? Escrever é como quem costura roupa. Precisa de tempo. De um tempo de gestos redondos. Ai, gente, eu curto muito esse tipo de coisa, sabe? Regresso à minha cidade não apenas em busca do passado. Venho buscar um remédio para a minha depressão. Talvez o meu pai tivesse razão. No meu tempo, dizia ele, a depressão era chamada de infelicidade. Em criança, dizia o meu pai, não nos despedimos dos lugares. Pensamos que voltamos sempre. Acreditamos que nunca é a última vez. Os lugares são como os livros. Só existem quando os lemos pela segunda vez. Será? É pra gente pensar isso, hein? Porque, o que vocês pensam? Quando a gente lê um livro pela segunda vez, pelo menos, não sei se acontece com vocês, parece que, eu não sei, parece que a gente não só compreende melhor a história, mas parece que a gente já faz parte da história. Já pensaram nisso? Eu me sinto dentro da história, né? Eu sou assim. A maior ignorância não é não saber ler, contar ou escrever. É não conhecer a razão de se estar vivo. Essa frase é boa, hein? Achei maravilhoso. Muita gente precisa ouvir algo assim. E assim vai, né, gente? Nós temos muita coisa bacana, eu não vou contar tudo para vocês. Temos vários personagens. Ele tem esse primo, que depois vocês vão saber o que acontece com ele. Eles têm a mãe da Liana, né? Que se chama Ermelinda, mas ela é conhecida como Alma Linda. Olha que nome lindo. Porque os nativos lá de Moçambique não conseguem, a língua deles, eles não conseguem falar Ermelinda. Então ficou Alma Linda, sabe? Uma história muito triste. Aliás, o livro todo, ele é permeado de histórias tristes. E reais, como ele diz no início. Os personagens, ele foi trocado os nomes, mas a maioria realmente aconteceu.
Então, ele vai juntando tudo, e aí e a gente também vai juntando tudo. Você vai vendo 73, o que estava acontecendo, o que foi, o que não foi. Aí depois, em 2019, você vai vendo como o filho vai descobrindo tudo. Porque ficou tudo. Havia uma polícia que não deixava que as pessoas descobrissem as coisas, não deixava, impedia tudo, né? Claro. E todo mundo tinha medo, porque eram silenciados. Aqueles que falavam eram mortos. Então, era uma repressão. E depois de tudo acabado, é que ele resolve se aprofundar nesses assuntos e realmente fazer o livro. É sensacional, gente, é muito bom. Eu li já outros livros do Mia Couto. Esse livro é diferente, não é como os outros é uma narrativa, né? Você vai embora e vai os personagens, aqui já não, já é diferente. E deixa eu ler esse da mulher, eu acho que eu li, né, outro dia já, mas vamos lá. O título é A Mulher. À chegada, digo bom dia, e acreditam que peço licença. À saída, digo até amanhã, e pensam que peço desculpa. Um dia direi, enfim cheguei, e ninguém, nem eu mesma, reconhecerá aquela que antes pedia. É um livro que mostra muito da discriminação racial, da discriminação de gênero. As mulheres eram muito maltratadas, muito mal vistas, assim como os negros, infelizmente, né? Porque se passa lá em 73, né? Grande parte. Em 2019, não, as coisas já estão normais. Mas, então, a gente, como direi, a gente fica com isso na mente, assim, né? O quanto sofrimento houve naquela época. E por que o mapeador de ausências? Porque ele vai à procura desse primo que desapareceu, ele vai à procura dessa mãe dessa moça que também desapareceu, ele vai à procura de várias pessoas, assim. Ele tem um rapaz que foi empregado deles na época que ele era criança. E eles se reencontram. Ele hoje é um homem feito, é um senhor de pele negra, mas que já desenvolvido, estudou. E ele quer procurar o irmão, que também desapareceu. Então, o mapeador de ausências é isso. Ele vai mapeando as cidades, ali os locais, para procurar os ausentes. Então, é algo bem triste. É um livro triste, eu achei. Mas a gente tem que ler a realidade também, né? Não adianta ler nada água com açúcar, mar de rosas, porque a vida não é um mar de rosas. A vida é luta constante, certo? Bom, gente, quem não conhece Mia Couto, que quiser conhecer, é um bom livro, tá? Não é o melhor dele, na minha opinião. Eu diria que Terra Sonâmbula, que foi o que a gente leu há uns 2 anos, eu acho, aqui no grupo, é melhor, né? Mas esse aqui, ele mexe com a gente, deve mexer principalmente com os moçambicanos e com os portugueses, porque foram os que viveram essa época, né? Mas era isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui, comentar, compartilhar, né? E se quiser vir fazer parte do grupo Nossa Língua Portuguesa, me escreva no livrosdatuca@yahoo.com. Virgínia, eu quero participar. Ou escreva aqui nos comentários também, tá? Que depois eu dou as coordenadas de como entrar no grupo. Eu não coloco mais o link do grupo, porque andei tendo uns problemas, tá bom? É isso. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau!